Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos, no Discipulado Nazareno, estamos estudando o livro de Lucas como família, porque queremos ser transformados pela palavra. Mas o que é ser transformado pela palavra? Já estudamos 6 semanas juntos e talvez você se pense, será que eu fui transformado pela palavra? E aí é a hora que eu peço para você, pare e reflita. Quando estudamos sobre separar um tempo para Deus, talvez aí você se deu conta que não estava separando um tempo para Deus e começou a separar. Quando falamos sobre o fato da nossa família ser o nosso primeiro ministério, você se pegou pensando como evangelizar a sua família? No nosso dia a dia, às vezes não nos damos conta que algumas dos nossos hábitos precisam ser mudados. Quando a gente estuda a Bíblia, aos pouquinhos a gente vai incorporando algumas coisas que Jesus fazia. E isso que quer dizer sermos transformados pela palavra. Se durante essas 6 semanas você implementou um hábito ou tem um testemunho que demonstra que você tem sido transformado pela palavra, deixa aqui embaixo nos comentários, é para isso que estamos estudando. E queremos ver o que tem acontecido na sua vida, porque temos olhado na nossa vida, o que Jesus tem feito. E queremos saber aí por você. E hoje vamos estudar Lucas 11. Abra sua Bíblia e vem comigo. Lucas 11 começa no versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, e um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles tinham visto várias curas, a multiplicação dos pães. Eles podiam talvez ter pedido poder para Jesus ou ter pedido tantas outras coisas. Mas lembra que estudamos que Jesus passava tempo orando? Foi exatamente isso que eles pediram para Jesus. E Jesus ensina-os. Ele disse: quando vocês orarem, digam Pai. Olha que interessante, né? Não é Deus Altíssimo, Senhor de Abraão, Isaac, Jacó. Ele não engrossou a voz, ele disse Pai. A oração é um relacionamento. Ela não é uma petição, uma carta, um memorando. Ela é uma conversa com o nosso Pai. E aí ele fala: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Olha só, ele não está pedindo o pão de amanhã, ou riqueza, ele está falando: Deus, me dá o que eu preciso hoje, porque eu quero ser dependente do Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Leia com calma essa oração depois, reflita o que ela quer dizer e talvez incorpore ela no seu dia a dia. Muitas vezes as pessoas falam a oração do Pai Nosso de cor e salteado, mas elas não percebem o que estão falando. Essa é uma oração para você ter com o seu Pai. E Jesus continua com uma parábola. Lucas 11:5 diz: Jesus ainda disse: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque um outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar-lhes pães. Digo a vocês que se ele não levantar para dar esses pães por seu amigo, ele fará por causa do incômodo, ele dará tudo o que tiver necessidade. Uma das interpretações dessa parábola é: talvez você tenha um amigo que precisa de algo e você vai ser o intercessor desse seu amigo. Talvez você vai pedir por alguém que está doente. Aqui a gente não vê alguém que foi negligente e está gritando por algo. É alguém que está intercedendo por um amigo. Você tem intercedido pelos seus amigos, você tem pedido e buscado ajuda para aquele seu amigo que precisa. E aí Jesus continua encorajando a oração. Lucas 11:9 diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho? Ou daria uma cobra ao filho que pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus não está falando aqui que a gente pode pedir o que a gente quiser, simplesmente ele vai nos dar.
ele está se referindo muito com a última parábola. Você tem pedido pelos seus amigos ou você tem pedido pelo Espírito Santo? O que você tem pedido nas suas orações? A oração é um relacionamento com Deus. Deus quer passar tempo com a gente. Ele disponibilizou o Espírito Santo para nós. Agora, você tem pedido o Espírito Santo ou você tem pedido bens materiais? A gente já viu nos capítulos anteriores que um dos grandes problemas é a gente se preocupar única e exclusivamente pelas coisas deste mundo. E não é isso que devemos focar na oração, mas focar no Espírito Santo ou naqueles pedidos para aqueles que estão ao nosso lado que precisam de ajuda. Pense e reflita como tem sido a sua oração. E aí a gente vai para um trecho muito interessante em que Lucas 14 diz: certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E os outros tentando pediam-lhe um sinal vindo do céu. Então eles estavam ali provocando Jesus para ver se Jesus fazia algum milagre, né? Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. O que Jesus quis dizer aqui? Se Jesus tivesse sido enviado por Satanás, você acha que ele iria retirar um demônio que Satanás colocou? É lógico que não, né? Então Jesus estava aqui deixando claramente que ele era enviado de Deus e não de Satanás. E é muito interessante porque aqui ele expulsa um demônio. E lá em Lucas 24 ele fala: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos e procurando repouso. E não achando diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Olha só, então a gente tem que ter medo de alguém expulsar um demônio de nós? De forma nenhuma. O que Jesus está dizendo aqui é que não adianta a gente expulsar o demônio de alguém, tirar aquilo que é ruim, varrer e deixar limpo, arrumado e vazio. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. E daí o demônio não vai voltar, porque nós estamos cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo. Que você pare e pense, o que você tem buscado? Na sua oração, você tem buscado o Espírito Santo? A sua vida tem sido cheia do Espírito Santo? Ou você está se enchendo com as coisas deste mundo, que é aquilo que a gente tem estudado lá no começo de Lucas? Pare e pense como está a sua casa, como está o seu coração. Então, nesse primeiro trecho de Lucas 11 que estudamos, nós queremos enfatizar que a oração é um relacionamento com Deus. Peçam e será dado. Como tem sido a sua vida de oração e o que você tem pedido? Reflita sobre isso e nos vemos na próxima aula.